Então, para retirar a água, né, de um poço de 16 metros de profundidade, então, tem aqui no Nordeste, a gente chama de cacimbão. É um poço desses, né? Então, 16 metros de profundidade. Pretende tirar água utilizando uma bomba, né, com um motor, ó, 4 kW. Isso daí é potência, né? Então, a potência desse motor é de 4 kW. K minúsculo, né? O quilo representa 10 a terceira, né? Então, é 4 vezes 10 a terceira dá 4.000, né? 4.000 watts. Potência, gente, o que é potência? A potência é a taxa de transformação de energia por unidade de tempo, né? O quanto que você transforma a energia na unidade de tempo. Energia por tempo, é a potência, né? Energia por unidade de tempo. Isso daí a gente vê lá na mecânica, né? No final do curso de Física Básica 1. Então, a taxa de transferência de energia é medida pela potência, né? Ou conversão, você transforma energia cinética em potencial. A taxa com que está havendo essa transformação, ela é chamada de potência, certo? Taxa de transformação da energia, de transferência de energia. Em física, só o que a gente tem são taxas de variação, que é representado por derivada, né? Você poderia escrever a potência como a derivada da função potência instantânea, né? Da função energia dE dt, né? É uma taxa de variação. A gente tem também taxas de variações, só para lembrar, a gente tem velocidade, né? Velocidade é a taxa de variação da posição, representar um movimento unidimensional, então usar um x, né? dx dt. Isso aí é a taxa de variação da posição em relação ao tempo. A gente tem a aceleração. Aceleração, o que? A taxa de variação da velocidade no tempo. A gente tem força, que também é uma taxa de variação, né? É a taxa de variação do momento no tempo, né? Isso tudo são vetores. Como eu usei x unidimensional, então pode colocar um vetor aqui e representar aqui um V só I, né? E aí a gente tem mais, né? Lá no magnetismo, a gente tem a fé induzida no circuito elétrico, né? Que é induzida pela variação do fluxo magnético. Ela também é uma taxa de variação, né? E vários outros segmentos da física a gente tem taxa de variações, são importantíssimos. No caso aqui, a taxa de variação em jogo é a potência. Aí diz aí, se o rendimento desse motor é 20%, o rendimento, que a gente representa pela letra eta, né? 20% é 0,20, né? Dá um rendimento. Mas o que seria rendimento? O rendimento, gente, é, por exemplo, digamos que você tem um bolo e você corta em 4 pedaços, certo? Você consome 2 pedaços e 2 não estava bom, vai para o lixo. É desperdiçado. Aí eu pergunto, qual o rendimento desse bolo? O rendimento é algo útil sobre o total. No caso aqui, o que está em jogo na física são energia. Então o rendimento é a energia útil sobre a energia total. Lá no bolo, o rendimento seria a parte útil, né, que seria 2 pedaços,
dividido pelo total, que seria 4, né? 2 por 4 dá 1/2. O rendimento do bolo aqui seria quanto? Seria 2 de 4, né? Que foram úteis. Então, isso aqui dá 50%, né? 0,5. 50%. Então, o rendimento é sempre a grandeza útil sobre a total. Vala, tá dando problema aqui. Acho que agora melhorou. Só que na questão não dá. Ele pede qual é o tempo necessário para encher uma caixa d'água de 3.000 litros. Então, a gente tem o volume da caixa d'água. O volume é de 3.000 litros. Não é isso? Diz para usar a gravidade como sendo 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água como sendo 1 quilograma por litro. Então, com a densidade e o volume, eu consigo determinar a massa, né? O que é densidade? A densidade mede a concentração de matéria. Me diz quão concentrada está a matéria, né? Então, densidade é massa por volume, né? Ou seja, se eu quiser calcular a massa, eu pego a densidade e multiplico pelo volume. Então, a massa vai ser, a densidade é 1 quilograma por litro. E o volume deu 3.000 litros, né? Divide aí o litro com litro, dá 1. Então, a massa igual a 3.000 quilogramas, não é não? Tranquilo? Até aqui tudo bem? Tudo bem. Pronto, ele pede aí qual o tempo necessário para encher a caixa d'água. A gente viu que o rendimento é energia útil sobre a energia total, né? Só que aqui na questão não dá a energia, dá a potência total, né? Essa potência aqui é a total. Não é isso? Mas com potência total eu consigo calcular a energia, não consigo? Como é que é a relação? Potência é energia por tempo, né? Eu posso escrever assim, energia útil é a potência útil, chamar de PU, sobre o tempo. Energia total é P total sobre o tempo. Então, o rendimento, divisão de fração, você multiplica a primeira fração, que é PU sobre ΔT, pela inversa da segunda, que é ΔT sobre PT. Não é assim? Então, o rendimento é igual à potência útil sobre a potência total. O rendimento eu tenho e a potência total eu também tenho, não é? Não é isso? Então dá para encontrar a potência útil. Concorda? Potência útil igual a eta vezes a potência total. O eta, que é o rendimento, deu 0,2, não é? Cadê? 20%, 0,2. E a potência total é quanto? 4.000 watts, né? Aqui é a potência total. 4.000. Pronto. Portanto, a potência útil deu quanto? É a mesma coisa que 2 vezes 400 dá 800, né? 800, qual a unidade? Watts. 800 watts. Tá bem? Mas eu não quero a potência. Professor, eu quero o tempo. Ora, a potência é a energia por unidade de tempo, não é não? Então agora a gente encontra. Opa, peraí, eu tô apanhando aqui.
Então vamos lá, ó. Potência útil é a energia útil por unidade de tempo. Então eu quero saber o tempo. O tempo vai ser a potência útil dividido pela energia. Potência útil é 800. E a energia eu preciso descobrir, vamos ver lá do anunciado, né? Delta T dá 800 dividido por energia útil. Pronto, se eu encontrar essa energia aí, o delta T já era, né não? Tranquilo? Tá certo, não tá? Não, tá aqui é o contrário, gente, ó, desculpa. Ó, PU vezes delta T é igual a U, né? É U. Então, delta T é U sobre PU. É o contrário disso, vamos levar a menos 1, certo? Elevado a menos 1, que inverte. Elevado a menos 1, só para não ter que apagar. Vocês entenderam ou quer que eu apague e faça de novo? Entendi. Tranquilo, aqui para pegar. Porque aqui o que foi que eu fiz? Aqui, eu multipliquei por delta T dos dois lados, né? Ó? Quando eu multiplico pela mesma coisa, dos dois lados, não altera nada. Quando eu faço isso, ó, delta T dividido por delta T, dá 1, né? Então, ficou delta T vezes PU igual a EU, não é assim? Então, agora eu divido por PU dos dois lados. Vou dividir por PU aqui e dividir por PU aqui. Ora, PU dividido por PU é 1, né? Sobrou delta T, é U sobre PU. Como aqui, ó. Delta T é U sobre PU. Foi o que sobrou. Então, como é U sobre PU, é o contrário, eleva a menos 1, né? Quando eleva a menos 1, não inverte? PU sobre EU elevado a menos 1. Tá bom? Aqui no final eu vou ajeitar. Entenderam as contas? Ou compliquei a cabeça de vocês? Entendi. Não entender, pode dizer, porque às vezes nem eu entendo, viu? Então, tenha vergonha não. Dá EU sobre 800, não é assim? Então, eu preciso determinar quem é EU. Mas lembre lá do início da questão que ele estava querendo erguer, não era? Quer erguer essa massa d'água 16 metros, não é? Então, a energia útil, minha gente, vai ser o trabalho realizado, né? Não é isso? O trabalho que você tem que realizar para erguer essa massa d'água daqui de baixo, 16 metros. Ora, o trabalho da força gravitacional é o quê? Como é que eu calculo? O trabalho da força gravitacional. Qual a definição do trabalho, vocês recordam? É a força vezes a distância, né? Vezes o cosseno do ângulo. Ah, muito bem. Força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo formado entre a força e o deslocamento. Não pode esquecer isso. Nunca trabalhe com caso particular, viu? Mesmo quando você estiver abordando um caso particular, trabalhe com a equação geral, tá certo? Isso vai ajudar vocês a pensar fisicamente e entender fisicamente os problemas. Se você vicia usar caso particular, que seria força vezes deslocamento, que é um caso onde a força é paralela ao deslocamento, que coincide com esse agora, mas vai chegar em alguma questão que você não vai fazer. Inclusive aconteceu isso semana passada com um aluno da gente, certo? Ele percebeu isso, na verdade não percebeu, né? Porque acostumado a trabalhar com caso particular. A mesma coisa da segunda lei de Newton. Como é que é a equação da segunda lei de Newton? Vocês sabem? Eu não quero caso particular, eu quero a equação mesmo dela. Como é que é? Do princípio fundamental da dinâmica. Alguém se arrisca?
Errar às vezes é bom. Pode. O caso particular dela provavelmente é força resultante do produto da massa vezes a aceleração, Isso né? aí é um caso particular. A geral é assim, força é a taxa de variação do momento linear no tempo, né? Sim, derivada, né? Porque quando o P é mv, ó. Então F vai ser d dt de mv. Derivada do produto vai ser a derivada do primeiro, dm dt, vezes a segunda, que é v, mais a primeira, que é m, vezes a derivada da segunda, ó, dv dt. Então, força é isso daqui. Mas, no caso onde a massa for constante, dm dt é zero, né? Então, sobra que força, quando a massa for constante, força igual a massa, dv dt, a gente viu que essa taxa de variação aqui é a aceleração, né? Sim. Força, massa vezes aceleração é um caso particular da segunda lei de Newton, quando a massa for constante. Se você pegar um movimento de um foguete, por exemplo, onde a massa varia, se você aplicar isso daqui, você vai se dar mal, né? Sim. Então, sempre aprender os casos gerais mesmo, definição mesmo. Não o caso particular da definição. Tem problema aí que os professores... Tem muita gente, até hoje, enganada, que acha que isso daqui é a segunda lei de Newton mesmo. E não um caso particular. Então, voltando para o nosso... Mas aqui, o trabalho da força gravitacional vai ser a força gravitacional, que é mg, né? Beleza? Vezes a distância, que é a altura do poço, vezes o cosseno do ângulo formado entre a força gravitacional. Veja bem, a força gravitacional ela é para baixo, não é? Puxando para o centro da Terra. O mg é para baixo. Já o deslocamento da massa de água foi para onde? Subindo, né? O deslocamento foi para cima. Qual é o ângulo formado entre esses dois vetores? 180 graus. 180 graus. Então, o trabalho da força gravitacional vai ser mgh, cosseno de 180 é menos 1, então dá menos mgh, tá certo? Só que a energia útil é a energia realizada pelo motor que sobe essa massa d'água, né? É o trabalho do motor. Na verdade, o trabalho realizado pelo motor, ele é o negativo do trabalho realizado pela força gravitacional, ou seja, é menos mgh. Compreende? O trabalho do motor aí, que é isso daqui, a energia útil que a gente quer calcular, o trabalho realizado pelo motor, é o negativo do trabalho da força gravitacional, certo? O motor, ele exerce força para cima, e o deslocamento é para cima. O ângulo aí, no caso, é 0 graus, né? Se você pegar um motor. Então, isso daqui dá mgh. Só que a massa, eu salvo engano, é 3.000. Vocês me corrigem se não for. Gravidade 10, a altura acho que é 16 metros, não é? Isso mesmo. Pronto. Então, quanto que dá a energia útil? Dá 30.000 vezes 16. Quanto que é 30.000 vezes 16? 480.000. Pronto. 480.000. Pronto. A unidade aqui é joule, né? Então, joule dividir... Pronto, joule. Pronto. Então, eu quero saber o tempo. Aí eu vou lá na equação aqui, ó. Nessa equação, chamar de 1. E agora aqui 2, ó. Só substitua 2 em 1. Substitua 2 em 1. Como é que vai ficar? Delta T é igual. É U, quem é U? 480.000 joules dividido por PU, que é 800 joules.
Não, PU é joule por segundo, né? Ó, aqui em cima é joule e aqui é joule por segundo, né? Assim? Pronto. 2,0 com 2,0, tá? Aqui, joule dividido por joule é 1. Então, fica 48,120 dividido por 8, né? Assim, ó. E o segundo ele sobe, ó. Segundo. Tem que ver se as dimensões estiver errada, porque você errou em algum lugar. Isso aqui dá para dividir por... Qual a resposta? Divida logo. Hã? Acho que 600, né? Segundos. Pronto, 600 segundos. Uma sugestão para vocês. Sempre façam essas contas na mão. Não use calculadora, jamais. Por quê, professor? Você pode dizer isso. Por que eu não posso usar calculadora? Nem quando eu estiver treinando, nem quando estiver treinando. Aí é que não pode mesmo. Por quê? Porque você vai viciar e não vai acostumar o teu cérebro a fazer essas contas rápidas, certo? Então, quando você chegar na prova e tiver um monte de questão quebrada, com números quebrados, você vai ter dificuldade para calcular, fazer as contas rápidas, vai perder muito tempo e pode ser que você não consiga fazer a prova a tempo por conta do seu ritmo de fazer essas continhas bestas, certo? Ah, ele quer o tempo em hora, é? Minutos. Minuto. Pronto. Então, Pode dividir por 600 segundos para transformar em minutos. Vamos lá, 600 segundos é igual a 600 segundos. Eu acho que ninguém discorda disso. Discorda? Não. Agora, se eu multiplicar por 1, eu estou usando agora, vou usar o elemento neutro da multiplicação. Se eu multiplico qualquer coisa por 1, eu não altero, né, o resultado da multiplicação. Isso é o elemento neutro da multiplicação. Então, eu vou multiplicar por 1 aqui. Só que esse 1 ele vai ser muito bem selecionado. Certo? Como eu quero para minuto, eu vou fazer aparecer minutos em cima e embaixo segundos. Só que essa divisão, ela ser igual a 1. Para ela ser igual a 1, eu boto aqui 1 minuto e aqui embaixo quanto? 60 segundos. Vocês compreendem isso? Sim. 1 minuto dividido por 60 segundos dá quanto? Dá 1. Dá 1. Dá 1. Um elemento neutro da multiplicação. Não alterei nada. Alterei? Não. Então, Não. ó, segundo dividido por segundo é 1. Aí sobrou o quê? 600 dividido por 60 minutos. Esse vai com esse. Portanto, o tempo, ΔT, né? Portanto, ΔT igual a 10, né? 10 minutos. E agora sim, finalizamos a questão. Vocês entenderam? Sim. Sim. Vocês viram que eu fui bem devagarzinho, lembrando de conceitos, né? Revisando coisas que nem relacionadas à questão está diretamente. Por que eu fiz isso? Gente, estudar para concurso, né, de forma eficiente não é você encontrar uma resposta para uma questão, não. A resposta, na verdade, se você for pensar bem, pelo menos nesse nível, quando você está estudando, ela é o que menos lhe interessa. Embora você esteja viciado, pode estar a querer ver a resposta. Mas o que é mais interessante aqui não é eu ter encontrado essa resposta de 10 minutos, mas a revisão que eu fiz, usando como feedback essa questão como ponto de partida, entendeu? O mais importante dessa questão não foi encontrar a resposta, foi tudo que a gente conseguiu relembrar a partir dela. Vocês me entendem? Porque, por exemplo, você vai fazer um concurso, essa questão certamente não vai cair, certo? Dificilmente. Mas, por exemplo, pode cair, né, uma envolvendo definição de rendimento, que a gente relembrou aqui, definição de potência, que a gente relembrou aqui, definição de densidade, que a gente relembrou aqui. Inclusive, é interessante diferenciar densidade de massa específica. Vocês sabem a diferença de densidade para massa específica?
Uma tem a ver com o material, a outra com o corpo, né? Quando você calcula a densidade, esse volume aqui é o volume total, certo? Quando você calcula massa específica, o volume que você usa é o volume que de fato é ocupado. Ou seja, se você tem um corpo com volume oco no seu interior, você tem que tirar essas partes ocas, certo? No cálculo da massa específica, você extrai a parte oca. Ou seja, massa específica, você tem um denominador que é maior ou igual ao denominador da densidade, certo? Menor ou igual. Se é menor, quanto menor o denominador, maior a fração. Então, a massa específica é maior ou igual à densidade. Ok? A massa específica é no mínimo igual à densidade. Quando é que ela é igual à densidade? Quando o corpo não tem vazios. Certo? O líquido, por exemplo, né? O líquido a gente desconsidera o vazio entre a molécula e outra, né? Então, densidade é igual a massa específica. Muito bem. Beleza? Vocês entenderam? Entendi. Sim. Então, gente, aproveitem as questões para revisar os conteúdos. Estudar com qualidade não significa você sentar e resolver 20, 30, 40 mil questões, não. Você pode resolver, de repente, ao invés de 1000, resolver 100, certo? E ter tido um rendimento muito maior do que quem resolveu 1000. Porque nessas 100 que você resolveu, você reviu conceitos, aprofundou, aprendeu coisas novas. E quando esses novos conceitos eles aparecerem em outras questões, vocês vão conseguir resolvê-las. Certo? Felizmente eu não tenho tempo aqui para fazer isso com vocês, mas, por exemplo, tudo isso que a gente reviu aqui, eu poderia mostrar questões de concurso que a gente resolveria, que não está relacionado à potência, mas que a gente resolveria com o que a gente reviu, né, aqui, estudando essa questão que diz respeito à energia e potência. Alguém quer fazer alguma pergunta? Algum questionamento? Passo para a segunda. Por mim, pode passar. Por mim também, tranquilo. Iago está na escuta também, Iago? Vamos lá, Iago parece estar ausente. Vamos nós. Segunda questão, né? O gráfico abaixo representa a variação do valor algébrico da força que atua sobre um corpo inicialmente em repouso de massa 4 kg em direção constante. O gráfico representa a variação do valor algébrico da força. E o corpo estava inicialmente em repouso, né? A velocidade inicial do corpo igual a 0. Aí pode ser qualquer unidade, né? Porque 0 é 0. De massa, o corpo tem massa 4 kg, 4,0. Vocês sabem a razão desse 0 depois do 4? Aquele algarismo, né, significativo. Porque o cara que mediu essa massa, o instrumento de medida dele tinha precisão de uma casa decimal, certo? Sim. Então, o que difere 4 de 4,0 é a precisão, certo? Se você tivesse medido e desse 4, na verdade poderia ser 3,9, 3,8. Uhum. Quando ele mede 4,0, eu tenho certeza que é 4. Na realidade pode ser 4,1, 4,2, entendeu? Mas o 4, ele é certo. Eu tenho certeza que não é 3,9, 3,8, certo? Eu sei que é 4, no mínimo 4. Se 4, alguma coisinha. É a precisão. 4,000, aí seria mais preciso ainda, né? Poderia ser 4,0001 ou 2. Isso. Muito bem. Tranquilo, Iago? Vamos lá, gente. Então, dá a massa. Esse gráfico. Gente, sempre que você vê o gráfico da força em função do tempo, você lembra de quê?
Impulso. Pronto. Impulso, né, na física, se a força for constante, ela é força vezes o tempo de duração, não é? Se a força não for constante, ela é a integral de F de T dt. Né? Vocês lembram disso? Isso aqui para uma força qualquer, força dependente do tempo. Força dependente do tempo. Ok? Se a força for constante, vai ser simplesmente força vezes o tempo, né? Que a força sai da integral, aí fica a integral de dt, t, né? Ou delta t. Então, impulso é força vezes delta t, né? Força vezes o intervalo de tempo que a força atuou. Só que no nosso caso aqui, claramente a força é variável, não é? Ela começa... Desculpa, é o cansaço. Ela começa de 0, vai até 8. Aí aqui, ó, fica constante. Aí depois ela decresce, ó, vai até 0 de novo. E agora ela vai para valores negativos, né? Valor negativo significa o quê? Que ela passa a apontar no sentido contrário do movimento do objeto aí, no sentido, né? Considerando que o movimento do objeto é no sentido positivo do eixo. Tranquilo, pessoal? Até aqui tudo bem? Tranquilo. Pronto. Então, impulso, ele é também calculado, ó, quem é F de T? É dp dt, né não? dp dt não é a força que a gente viu há pouco tempo, tá vendo, ó? Coisa que a gente relembrou anteriormente, estamos aplicando aqui, ó. Segunda lei de Newton mesmo, ó. De verdade. Lembra? Uhum. Então, tratando aqui com uma divisão, os matemáticos não gostam, mas deixa. Então, o impulso é a integral do momento linear, né? Finitésimo. Então, o que é que você conclui aí? Que impulso é igual à variação do momento linear, né? Não comparando essa equação, que eu posso chamar de 2, com essa daqui, que eu posso chamar de 1. Comparando essas equações aí, a gente não conclui que impulso é a variação da quantidade de movimento, ou momento linear? Sim. Pronto, então, a integral de ΔP vai ser ΔP, certo? Na verdade, ó, eu posso melhorar essa segunda integral. Vamos melhorar ela. E vai ser a integral de dp, né? Varia de quanto o momento linear? Varia de 0, porque ele diz que a velocidade inicial é igual a 0, não é? Ó? Varia de 0 até mv, né não? Estão de acordo comigo? Sim. Então, o impulso vai ser igual a integral de dp é p, né? Colocando o limite de mv, de 0 a mv, então impulso é a massa vezes velocidade. Oi, papai. Vai lá pro seu irmão e pede pra ele botar a TV pra tu. Fala aí com o pessoal. Olá. Aí tava dormindo. Vai lá, pai. Gui, você vai? Eu vou já. Vai lá, diga Gui, papai disse que botar essa televisão pra mim, vai. Deixa eu dar um ramo aqui comigo. Então, gente, agora é só igualar. Isso daqui, a integral de f de t dt, isso aqui é a área debaixo da curva, né?
representada pela função f de t. Vocês lembram disso? Sim. Então, Sim. pronto, eu vou considerar um movimento unidimensional e puxar um vetor, viu, gente? Então, vou considerar um movimento unidimensional, então o impulso vai ser mv, que vai ser... Ah, meu Deus, eu tinha que fazer uma coisa. mv igual a integral de f dt. Só que essa integral aqui é o que, gente? Ela representa uma área, não é? Essa integral representa uma área. Então, ó, mv igual a área debaixo da curva cuja função descritiva é a força. Ou seja, eu quero saber o V, né? Portanto, V vai ser a área sobre M. Ok? Tranquilo? Ok. Tranquilo. Então, pronto, resolveu a questão. Agora é só calcular as áreas aí nos intervalos que ele quer. Aí ele diz, desprezando a resistência do ar, quais a velocidade escalada desse corpo nos instantes? 4, 6 e 8. 4 é aqui, ó. 6 é aqui e 8 é aqui. Então, 4 eu vou ter que calcular essa área aqui, ó. Área de um trapézio, né? Área de um trapézio. Ô, Nunes, Oi. a dúvida inicial aí que a gente teve, até comentando, é que ele fala a velocidade nos instantes. Não seria mais correto falar de 0 até 4 ou 0 até 6, não? É nada média, né? Uhum. É. Seria sim. O cara vacilou, né? Não é a velocidade É porque no instantânea. caso seria a velocidade instantânea, né, que ele está pedindo. É um. É isso mesmo. Então, quem é o V1? V1 dá igual a A1. O M a gente viu lá em cima, que é quanto? 4, né? 4,0, tá 4 aqui. Pronto. E o V2 é igual a A2 sobre 4. E o V3 é igual a A3 sobre 4, gente. Ok? Sim. E aí, quem é o A1? A base maior é 4, né? Pegando esse trapézio aqui, ó. A base maior é 4, né? Sim. E a base menor é 2, não é? Sim. Então fica base maior mais base menor. Fica 4 mais 2 dá 6, né? Vezes a altura é 8, né? Assim? Sim. 6 vezes 8. 48, né? Isso. Sim. Dividido por 2, né? Assim? 2. Que dá quanto? 24. 24, né? Pronto, dá 24. Bem, fez de cabeça. Precisa eu fazer isso? Não. Não, tranquilo. 24 dividido por 4 dá a mesma coisa que 12 dividido por 2. Que dá quanto? 6. 6. 6. Pronto. 6, Portanto, V1 igual a 6 metros por segundo. E agora vamos para a área 2. Vamos fazer só de cabeça também. A área 2, eu somo a área 1, mais essa outra que eu vou colocar aqui, de amarelo, ó. Né? Então, vamos calcular essa áreazinha de amarelo? É a área de um triângulo. Base vezes altura sobre 2. A base é quanto? De 4 para 6. São quantos? 2. 2. Vezes 8, 16. Né? Dividido por 2? 8. 8. 8. Então, 8 mais 24 dá quanto?
32. Tem. Ó, 32 dividido por 4. Que dá 16 dividido por 2. Que dá igual a 8. Não é assim? Sim. V2 igual a 8 metros por segundo. E agora resta V3. Mil, papai. Mil de novo. Mil, cara. Pronto, a outra área eu vou fazer aqui. Essa daqui de baixo, ó. É um triângulo. Que a base é 2, 8 menos 6, né? 2. Vezes a altura, que é quanto? Quanto é a altura? 8. 8, né? É, porque lado de um triângulo, não existe triângulo de lado negativo, não. Esse lado aí é o módulo de 8, é a distância de menos 8, né? O módulo de menos 8 é a distância de menos 8 à origem, que é 8. É assim? Então Sim. fica 2 Isso. vezes 8, 16, dividido por 2 dá 8, não é assim? Uhum. Então dá 8. Dividido por 4, é isso? Ou eu errei alguma coisa? Teria que dar 6 também, né? É, o primeiro, né? Ah, de 6 é, ó. De 6 para 8 é 2, base. A altura é 8. 2 vezes 8, 16. Dividido por 2, 8. 8. Deu não. Ah, 2. Deu 2. Deixa eu só verificar por encargo de consciência. Ah, entendi. É da força negativa. Não, entendi. É porque ele quer, considerando 8. Considerando 8, você vai ter que calcular a área total debaixo desse gráfico, ó. Você vai ter que... essa daqui e essa daqui, gente. Ele não quer de 6 para 8, não. É de 0 para 8. Entende ou não? Calma. A distância de 8. Entende ou não entende? Sim. Só que essa área de baixo aqui o impulso dela é negativo e a área não dá negativo. Então, isso daqui conta negativamente, porque eu estou calculando o impulso, que é igual à área. Essa tudo aqui de cima, isso tudo é positivo, né? E esse de baixo é negativo. Então, a gente viu que o de azul é quanto? O de azul, vocês lembram? 24, não foi? Esse de amarelo deu quanto? Deu 8, não foi? 8. E esse de baixo aqui deu? 8 Deu também. 8. Só que esse de baixo eu tenho que subtrair da soma do de cima. Então fica 24. Ó. Essa área aqui, gente. Essa área aqui. Ela é 24 mais 8 menos 8. Vocês entendem? Sim. Seria como se tivesse uma força para a direção, por exemplo, para a direita, em algum momento a força ficou contrária, né? É. Qual a interpretação física disso? É porque eu estou calculando. Quando eu calculo a área, gente, eu estou calculando o impulso. Ó. Só que, na verdade, esse daqui é a norma do impulso, né? Que é igual à área, né? Isso daqui, a área, isso daqui não é o impulso, é a norma do impulso, né? Impulso, na verdade, desculpa. Quando eu digo norma, pessoal, é equivalente a módulo, certo? É porque
Vetor não possui módulo, vetor possui norma. Quem possui módulo é número real, números. Né? Falando rigorosamente, quando você fala em vetor, ao invés de dizer módulo, o correto é dizer norma. O vetor tem norma e o números tem módulo. Então, isso daqui não é a área em si. A área, na verdade, vai ser a norma de MV, né? Ó. Vocês entendem isso? Ou não? Uhum. Sim. Então, Sim. quando eu calculo aqui embaixo, que deu 8, na verdade é a norma do impulso. Mas eu sei que o impulso é negativo, porque ele tem a mesma direção da força, é ou não é? Olha a definição de impulso aqui, ó. Força vezes tempo de duração. Então, a direção e sentido do impulso é o mesmo da força, gente. Uhum. A força ela não está contrária ao movimento aqui, então o impulso é negativo. Já aqui em cima, os impulsos são positivos. Então você vai ter que subtrair. Então deu conta agora, gente? Deu 6. 4 por 4, né? Vai dar 6 também. Deu 6. 6 pronto. Entenderam, né? Sim. Sim. Tranquilo? Vamos lá. 6, 8 e 6. 6, 8 e 6. Letra A, não é? Sim. Isso. Isso. Vocês querem fazer alguma pergunta? Tudo tranquilo. Tranquilo. A dúvida era nessa última mesmo aí, mas você já explicou. Vocês estão vendo que tem que entender a física da coisa, não é aplicar fórmula, né? Por isso que quando você vai resolvendo questões, é uma oportunidade incrível de você rever conteúdo, né? Com certeza. Se você estudar por livro errado, você aprende coisa errada e vai, quando for aplicar, vai errar as questões. Estudar por livros bons. Não, você é um atraso na vida de vocês, estudar por livros inadequados, viu? Atraso. Ao invés de ajudar, ele atrasa. Você perde questões que não era para perder. Vamos para a terceira. Qual das opções abaixo representa o fenômeno da ressonância de uma onda sonora? Outra aqui a gente precisa saber a definição de ressonância. Eu gosto de um texto da Bíblia, né? Que eu acho que é das primeiras descrições de um fenômeno de ressonância, que é lá do cerco de Jericó, né? Que fala que tocaram as trombetas, né? E o muro caiu. O muro ele caiu por conta da ressonância com o som das trombetas, né? Mas o que é ressonância? Ressonância, gente, é o fenômeno que ocorre que devido a duas ondas, né, a duas coisas que oscilam em frequências idênticas, quando duas coisas oscilam em frequências idênticas, uma transfere energia para a outra. E essa que está ganhando energia, a amplitude de oscilação das partículas varia exponencialmente. Aí acontece que chega um momento que a energia é tanta que não consegue mais segurar as partículas do corpo e o corpo se quebra. O exemplo lá do muro. Um outro exemplo de ressonância, bem famoso, é a cantora de ópera, por exemplo, que tem a voz muito aguda. Voz aguda significa o quê? Frequência alta. Isso, é uma voz alta. A altura tem a ver com frequência, né? Então, voz aguda de grande frequência. Aquela frequência ali, ela consegue atingir a mesma frequência das partículas do cristal. E aí ocorre uma transferência de energia da onda sonora lá para o cristal e o cristal se arrebenta, certo? Então esse é o fenômeno da ressonância. Vocês entendem isso?
Boa? Sim. A letra A vai dizer o seguinte: o encontro de dois ou mais sons de fontes diferentes produzindo um som forte. Verdade? Falso. Falso. Isso daí seria o quê? Quando eu tenho dois sons que produzem um som de quando ele diz forte, quer dizer o quê? Amplo, né? De maior amplitude, né? Som forte significa dizer som alto. Som forte não significa dizer som alto. Som forte significa dizer som amplo, né? De grande amplitude. Certo? Então, quando dois ou mais sons de diferentes fontes produzem um som forte, de maior amplitude, isso quer dizer que houve uma interferência construtiva. Ondas em fase, né? Ocorre uma interferência construtiva. A gente tem um exemplo numa corda, né? Uma onda indo assim e a outra aqui vindo assim. Quando ela se encontra, ela gera uma onda de amplitude maior. A amplitude nem sempre é maior. Você tem duas ondas, pode se somar e gerar, inclusive, amplitude nula, não é? Quando é que a amplitude é nula? Um exemplo. Vocês já ouviram falar de tubo de... Acho que é Kunde, né? Como é que se pronuncia? É um tubozinho que você gera lá ondas estacionárias. Aí, nos pontos onde a soma dá zero, né? As amplitudes dá nula, você chama esses pontos de nós, não é? Você faz um pó vibrar dentro desse tubo, o pó ele se acumula sempre nos nós. E aí, esse experimento ele possibilita determinar o comprimento de onda. Você pode medir com a régua mesmo a distância entre dois nós, não é assim? E com essa distância, obter o comprimento de onda. A distância entre dois nós é o quanto do comprimento de onda? É o comprimento, né? É quanto? É lambda sobre 2. Você está vendo que a minha preocupação em resolver a questão ela é quase zero? Eu estou simplesmente aproveitando as alternativas para revisar conceitos? Sim, mas é isso que a gente busca mesmo. Porque aí, se cair uma questão que envolva, né, do tubo de Kunde, por exemplo, que envolva determinar o comprimento de onda, aí você já sabe que a metade da distância entre dois nós é o comprimento de onda. E essas coisas que a gente vai discutindo aqui, elas servem para outras questões. Né? Então, letra A a gente sabe que não é. A letra A, ela diz respeito ao fenômeno do quê? A letra A diz respeito... Construtivo. Interferência, né? No caso aqui, totalmente construtiva, né? Pode ser parcialmente também, mas no caso aqui, produzindo um som forte. Não, pode ser parcialmente também, né? Interessante é aumentar a amplitude, não necessariamente é o máximo possível, não. Interferência construtiva. Letra B. O reforço e prolongamento de um som por reflexões múltiplas em paredes de grandes salas fechadas. Gente, que fenômeno é esse? Eco. Hã? Eco. Ou não? O reforço e prolongamento de um som por reflexões múltiplas em paredes de grandes salas fechadas. Eu entendo como é. Isso aí, na verdade, é a reverberação. Que ele diz aqui, reforço, prolongamento. Muitas vezes você não distingue, você não consegue distinguir o som. Ele reverbera. Vai se perdendo, né? Você fala oi, 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 ui, por exemplo. Os sons, eles chegam tudo junto, por exemplo. Eles se superpõem ali. Ele reverbera. Para ter a reverberação, tem que ter a distância. Tem uma distância mínima, não sei se é 34 metros.
Mas, em suma, aí a gente já identifica que não é o que a gente quer, né? Porque a gente quer ressonância, certo? Mesmo que você ficar em dúvida aí, reverberação, o eco, certo? Se ele diz aqui, reflexões múltiplas em paredes grandes, salas fechadas. Gente, como ele diz salas fechadas, a distância é pequena. Então, certamente é reverberação mesmo, não é eco. Para ser eco, tem que ser distâncias grandes. Certo? Realmente. Entendi. Compreende, né? Sim. Sim. Muito bem. O Caio está dizendo que está entendendo aqui, está muito tranquilo. Ele não está preocupado com essa prova, não. Ele vai se garantir. Letra C. Mudança de velocidade e comprimento de onda quando o som atravessa dois meios. Pessoal, quando o som muda de um meio para o outro, a velocidade muda? Muda. Comprimento de onda muda? Muda. Qual é o nome desse fenômeno? Refração. Refração. Só a frequência que mantém, né? Essa frequência que não muda. Eu não gosto quando o pessoal, geralmente, sem criatividade nenhuma, pelo menos ao meu ver aí, respeita a posição contrária, mas o pessoal tenta inventar coisas para decorar fórmulas sem sentido, sem significado. Por exemplo, fórmula do sorvete, do sorvetão, não sei o que, aquilo dali, eu detesto. Eu me tremo todinho quando eu vejo alguém falando aquilo dali. Mas eu acho que dá para fazer coisas para você memorizar sem descontextualizar, sem retirar a atenção do aluno. Se o professor conseguir fazer isso, aí ele é um artista. Sem desvirtuar, certo? Se ele conseguir fazer isso, parabéns para ele. Mas se ele não conseguir, aí falar essas baboseiras aí eu sou totalmente contra. Não é sempre que a gente consegue, não, gente. Não é sempre que a gente... Na verdade, é difícil você conseguir. Mas no caso da refração, eu dava aula na escola particular e eu acabei fazendo uma coisa que eu acho interessante e eu acho legal, mas não é porque eu fiz, não. É porque não desvirtua o aprendizado do aluno. Se desvirtuar, se falar de sorvete, tem umas que falam de mulher da vida... Tem umas equações que falam de problemas biológicos. Aí eu sou totalmente contra, porque você desvirtua, leva a mente do aluno para outra coisa. Mas aqui não, vamos lá. A luz no meio 1 é caracterizado por uma grandeza chamada índice de refração, chamada de N1. O índice de refração é a razão entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio, né? É uma grandeza adimensional, certo? Sim. Que ela é maior ou igual a 1, não é assim? Porque o V é menor ou igual a C, não é? Uhum. Pronto. Então, em cada meio, a luz tem um índice de refração. Em cada meio, a luz tem também uma velocidade. Aqui é 2. Em cada meio, a luz tem um comprimento de onda. O comprimento de onda varia de um meio para outro. Aí, agora eu estou errando é tudo. Lambda 1 e aqui, lambda 2. Em cada meio, a luz forma um ângulo com essa reta aqui que a gente chama de normal. Certo? A superfície, que forma um ângulo de 90 graus com a superfície. Ok? Uhum. Então, em cada meio, a luz forma um ângulo e tem um seno desse ângulo. Aqui tem seno θ1 e aqui seno de θ2. E aqui a luz tem uma frequência e aqui a frequência não muda, no caso. Então, ó, agora você pode fazer o seguinte, ó. Quando a luz refrata, NV mudarão, mas N vezes V não mudará. Ou seja, N1, V1, N2, V2. Quando a luz refrata, N lambda mudarão, mas N vezes lambda não mudará. N1, lambda 1 é igual a N2, lambda 2. Quando a luz refrata, o N e o seno de θ variam, mas N vezes seno de θ não varia. Certo?
seja, N1 sem teta 1, N2 sem teta 2. Ok? Você tirou algumas equações daí, de forma simples. Se quiser, pode até cantar. Tinha uma música da igreja, teve uma época que eu tocava na igreja, que tinha uma música, o pessoal cantava assim: céus e terras passarão, mas a palavra não passará. Não, não, não passará, não, 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 não. Que NV mudarão, mas N vezes V não mudará. N lambda mudarão, mas N vezes lambda não mudará. N teta mudarão, mas N vezes N teta não mudará. E F? Não, não, não mudará, não, 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 não. Então, um pouquinho de criatividade sem desvirtuar o conteúdo. Okay? Quando você canta isso, simplesmente você está dizendo que quando a luz refrata, o N e o V mudarão, mas N vezes V não mudará. Você não desvirtua. O aluno está entendendo que o N muda, o V muda, mas o produto não muda. Entendeu? Que o N muda, o lambda muda, mas o produto não muda. Que o N muda, o teta muda, mas o produto de N sem teta não muda. Que o F não muda. Então, certo? Bacana. Então, ó, N1, V1 igual a N2, V2. E N1, lambda 1 igual a N2, lambda 2. N1, seno, teta 1 igual, isso aqui é a lei de Esnil-Descartes. N2, seno, teta 2. Perdoe aí a letra, porque botar menino para dormir e dar aula não é tarefa para qualquer um não, viu? Então, isso aqui é refração. Letra C está errado. D. Desvio sofrido pelas ondas sonoras ao contornarem o obstáculo. Que fenômeno é esse? Difração. Difração. Então, se tiver uma resposta, ela será qual? Por eliminação. Letra E. Não vou nem ler, mas se tiver ela. Agora vamos ler, na verdade, né? Vibração de um corpo com influência de ondas sonoras de uma fonte de mesma frequência deste corpo. Não condiz com o que a gente falou inicialmente? Sim. Sim.